Falando de tarifa do Trump, vem o governo brasileiro simplesmente zera a tarifa de alimentos. Ah, mas Bia, o que isso tem a ver com a pauta internacional? Tudo, porque parte desses alimentos são alimentos que são importados. A gente tem tido uma brutal elevação dos preços dos alimentos aqui no Brasil, porque muitos deles estão sendo afetados por diversas questões, mudanças climáticas e uma série de coisas. O café, por exemplo, teve uma seca histórica, tanto em partes do Brasil como em outras partes do mundo, que fez o preço aumentar, e a balança é assustadora. O azeite a gente sabe que teve também uma seca histórica, entre outros alimentos que são influenciados até pela guerra. E aí os preços eles começaram no Brasil a uma escalada muito perigosa. E não é só no Brasil não, tá? É no mundo todo. A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos a crise dos ovos, que é decorrência do quê? Decorrência da má gestão sobre a gripe aviária nos Estados Unidos. Aí o governo brasileiro, para tentar dar uma segurada nos preços, o que ele está fazendo? Ele zerou o imposto de importação, ou seja, daquilo que entra aqui no Brasil, de itens como café, azeite, óleo, milho, biscoitos, macarrão e carne. Não sei se vocês já sabem, mas os itens da cesta básica já tinham tido os impostos zerados, aqueles itens que são considerados básicos na alimentação brasileira. E esses aqui, o que está zerando são as taxas de importação, ou seja, a gente não estaria pagando o preço a mais que acontece por causa da taxa de importação. Lembra quando eu falo dos Estados Unidos, que eu falo o grande problema de você sair taxando os outros países é que quem vai pagar isso é o consumidor final? Então, enquanto nos Estados Unidos o Trump está prejudicando drasticamente o americano médio, aumentando os valores de tudo, aqui no Brasil o que aconteceu? Ao zerar as taxas de importação, o preço dos alimentos baixa. Aí, mais ou menos, a notícia diz o seguinte: após diversas reuniões com empresários, produtores, agricultores e integrantes do setor produtivo, o governo federal anunciou nesta quinta-feira, 6 de março, 16 medidas para baratear os preços dos alimentos ao consumidor final. As ações zeram impostos de importação de itens considerados essenciais, como café, azeite, açúcar, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoito, macarrão e carnes. Sim, a gente importa bastante dessas coisas, apesar de a gente ser grande produtor. No caso do óleo de girassol, tem um impacto muito grande das guerras e ele vem aumentando muito o preço, então quando zera imposto, ele cai o valor abruptamente. Café, então, não preciso nem dizer, né? Qualquer coisa que diminua o preço do café já ajuda bastante. Aí você pode estar olhando esse vídeo e falar assim, pô, mas bem, na moral, não deve ser uma taxa tão grande de importação assim para impactar o preço final do alimento. Então, amiguinho, dá uma olhada nisso aqui. A taxa, no caso do azeite, é de 9%, do milho, 7,2%, óleo de girassol, 9%, sardinha, eu tô muito assustada. Sardinha, 32% de taxa de importação, biscoito, 16,2%, massas alimentícias, 14,4%, café, 9%, carne, 10,8%, açúcar, 14%. Então, o preço que vai chegar para o consumidor final aqui vai estar sem essas taxas. Então, obviamente, ele vai baixar. É claro que a gente vai lidar com certos oportunismos, né, do mercado, mas é bem interessante essa medida num mundo onde está se aumentando a tarifa. No Brasil está, tirando a tarifa pelo menos dos alimentos para que a população consiga se alimentar minimamente de forma decente.